5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Sei o quanto eu errei, sei que nunca foi fácil, até hoje não trabalho, sempre dei. E quem pediu a música de hoje foi o Espaço Alternativo, o Júnior de Recife, do bairro de Setúbal. Essa música se chama No Barulho do Teu Silêncio, é uma composição do Júnior, dele mesmo. Que talento! Olha aí, Valéria Freitas e seu Jorge, vamos dar uma força para esse amigo. Então, tá aí, Júnior, a música que você pediu. Aê! Deixamos passar um pouquinho do tempo de 1 minuto, porque a música só pode ser executada até 1 minuto, mas passamos um pouquinho mais, já entramos em contato com o Júnior, ele deu o aval, pediu para tocar um pouquinho mais. Realmente uma música lindíssima e com certeza vai fazer muito sucesso. Bom, hoje estamos comemorando a incrível marca de 24.105 visualizações, então bota inscreva, meu filho, dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano, turma de História, hoje continuando aí com o nosso módulo de História, aula número 4, vamos falar sobre o Pacto de Varsóvia, Perestroika, a Glasnost e muito mais. Bom, eu estava relembrando, né, no final da aula passada, que para ter uma ideia assim de estreitar ainda mais os laços entre os países aí do leste europeu e a Rússia, foram criados, né, o Comecon em 1949 e, no que eu vou entrar hoje, o Pacto de Varsóvia em 1955. Bom, o Comecon ele permitia aí o isolamento econômico dos países dessa região, criando um esquema de interdependência entre os estados membros do grupo do bloco socialista. Bom, e o segundo, o Pacto de Varsóvia, por sua vez, objetivava dar uma resposta conjunta em caso de ameaça externa à integridade territorial desses países membros. Entretanto, essa organização ela era utilizada principalmente como instrumento de pressão ou de intervenção quando algum componente do bloco deixava de seguir as linhas políticas que eram traçadas por Moscou. Bom, apesar de todo o esforço no sentido de manter a centralização política, foi inevitável o surgimento de movimentos que desafiavam a hegemonia soviética sobre os países do leste europeu, especialmente pelo fato de que o socialismo implantado na região ter sido imposto e não escolhido. Assim, de tempos em tempos, surgiam crises que abalavam aí as estruturas do sistema e também o relacionamento entre os países, esses países e a Rússia. Dentre esses casos, nós podemos citar a Revolução Húngara de 1956, a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, em 1968, e a Grande Crise na Polônia, entre 1980 e 1981. E foi nessa década que uma profunda crise atingiu o leste europeu, de um modo geral, especialmente a partir da morte do dirigente soviético Leonid Brezhnev, isso em 1982. Bom, a Rússia, acostumada a ter líderes que se mantinham no poder por longo tempo, como Stalin, né, ficou 30 anos, o Khrushchev, 8 anos, o Brezhnev, 18 anos, passa então aí por uma situação de forte instabilidade, já que os dois sucessores imediatos do Brezhnev, o Yuri Andropov e o Konstantin Chernenko, nome complicado, parece até russo, né? Ficaram à frente do governo por pouco mais de um ano, por conta daí estarem aí com uma idade já
um pouco avançada e algumas enfermidades que acabariam resultando aí na morte dos dois, né? E essa delicada situação, ela acabou possibilitando o quê? Um relativo afrouxamento nessas rígidas relações entre a União Soviética e o leste europeu. E em 1985, o Mikhail Gorbachev, ele ascende aí ao cargo máximo de secretário-geral do Partido Comunista da Rússia, entrando, portanto, aí no comando do país, né? E as reformas colocadas em prática por ele fizeram com que mudanças profundas no interior da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nos países do leste europeu começassem a acontecer de forma vertiginosa e irreversível. Internamente, as diretrizes do Gorbachev estiveram aí direcionadas a dois aspectos fundamentais: as reformas econômicas, que eram aí chamadas de perestroika, né? No caso, perestroika em russo seria uma reestruturação, e as reformas políticos e sociais, que eram chamadas de glasnost, ou política de transparência. Bom, a perestroika, ela foi caracterizada pela concessão de uma maior liberdade para o funcionamento de empresas, para a iniciativa privada, além da possibilidade, mesmo que limitada, de investimentos externos, abrindo aí a economia soviética para a entrada de técnicas e recursos do Ocidente. A glasnost, por sua vez, ela pregava a necessidade de críticas ao sistema para que esse se reestruturasse, propondo aí uma maior liberdade de expressão e uma maior possibilidade para que aquelas pessoas manifestassem suas insatisfação. O clima de maior liberdade, resultando das reformas anunciadas pelo novo dirigente da Rússia, logo contagiou o leste europeu, permitindo a manifestação da insatisfação dentro do próprio Partido Comunista, além do desabafo dos nacionalistas, até então reprimidos, fazendo com que os países dessa extensa região se sentissem estimulados a reivindicar mais autonomia. Não tardaria para que o mundo assistisse à derrocada do sistema criado por Lenin e imposto por Stalin. E desse modo, a partir de fins da década de 1980, o leste europeu, através de rebeliões e reformas, foi, aos poucos, desvinculando-se do poder central. Podemos então afirmar que a extinção da União Soviética e a desintegração do leste europeu ocorreu a partir das próprias contradições internas do sistema socialista que ali foram implementados. Em primeiro lugar, é necessário destacar que a crise econômica que atingiu e enfraqueceu a potência, ocorreram aí, então, investimentos maciços nas indústrias de base e, ao mesmo tempo, um descaso referente às indústrias de bem de consumo e à produção agrícola. Isso gerou aí uma baixa oferta de produtos básicos, fazendo com que a população enfrentasse longas filas para comprar produtos de que necessitavam, né? E, além disso, é importante enfatizar o crescente clamor por liberdade realizado pelas diversas nacionalidades subordinadas aí a esse poder de Moscou. A possibilidade de uma maior flexibilidade no relacionamento com Moscou levou a questionamentos e exigências que, em nome da glasnost e da perestroika, passaram a ser toleradas e atendidas. Assim, já a partir de 1986, as primeiras mudanças mais consistentes, elas começaram a acontecer na Hungria e na Polônia, os primeiros países a se desvincular aí do regime socialista que foi imposto a eles por meio de acordos firmados entre os dirigentes comunistas locais e a oposição. Na Tchecoslováquia, a democracia foi oficialmente instaurada em 1989 e 3 anos depois o país foi dividido em 2 estados autônomos, a República Tcheca e a Eslováquia. Também na Bulgária, grandiosas manifestações populares depuseram os dirigentes socialistas. E convém também relembrar que a Alemanha ela estava dividida desde 1949, né? Uma parte ocidental, outra parte oriental. E em meio à crise do sistema socialista, a Alemanha comunista permite que a população de Berlim Oriental transitasse livremente para Berlim Ocidental.
o que leva aí a população a destruir o muro. Bom, então desse modo a gente pode dizer que caiu em 1989 o muro, o maior símbolo da Guerra Fria. No ano seguinte, essas duas Alemanhas finalmente passariam por um processo de reunificação. E as situações que foram colocadas, elas ocorreram de forma pacífica, mas o mesmo não ocorreu em todos os países do leste europeu, porque na Bulgária as manifestações populares, elas literalmente atropelaram as lentas reformas que vinham sendo feitas pelo governo e foram violentamente reprimidas. Na Romênia, o poder era exercido por um ditador comunista, se dizia comunista, né? O Nicolae Ceausescu. E ele tentou evitar aí o seu afastamento do governo e acabou sendo fuzilado juntamente com a sua esposa, isso em 1989. Bom, na Iugoslávia, a crise do socialismo real, né, ela desagou numa violenta guerra civil que levou à desintegração do país antes formado por 6 repúblicas: Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro. E mantiveram aí unidas apenas as 2 últimas repúblicas, né? E de maneira que o país passa, a partir de 1992, a se chamar República Federal da Iugoslávia, assumindo em 2003 a denominação de Sérvia e Montenegro. Bom, o Estado, no entanto, durou apenas 3 anos, já que um referendo popular que foi realizado em 3 de junho de 2006 optou-se por sua dissolução, sendo formado 2 novos países, a República da Sérvia e a República de Montenegro. E a crise do socialismo, impulsionada pelas reformas do Gorbachev, fez com que os altos funcionários do Estado e do Partido Comunista, representantes da ala mais conservadora, desfechassem um golpe em agosto de 1991, através do qual esse líder político foi afastado do poder e mantido sob prisão domiciliar. A população, sob o comando de Boris Yeltsin, que meses antes havia sido eleito democraticamente presidente da Federação Russa, saiu lá às ruas e protestaram contra essa medida de força, frustrando os planos desses golpistas que pretendiam frear as reformas do Gorbachev. Este, portanto, o Gorbachev volta ao poder, mas quem saiu fortalecido do episódio mesmo foi o Boris Yeltsin, aproveitando essa situação já conturbada. Várias repúblicas soviéticas que vinham reivindicando autonomia ou mesmo a independência, eles aceleraram esse processo, a começar pelas repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia, Estônia. Mesmo assim, o Gorbachev ainda acreditava na sobrevivência da União Soviética, mas o golpe fatal foi dado em dezembro de 1991, quando os presidentes da Federação Russa, Bielorrússia e Ucrânia divulgaram ao mundo o seguinte comunicado: declaramos que a União Soviética, como sujeito do direito internacional e realidade geopolítica, deixa de existir. Forte, né? Na ocasião, esses países fundaram a Comunidade de Estados Independentes, a CEI, que é uma organização que, respeitando a autonomia política de cada república, visava a manutenção do funcionamento e da integração da economia dos países que passaram a enveredar pelo sistema capitalista. Nos dias seguintes, a CEI receberia a adesão das demais repúblicas que até então faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com exceção dos países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Bom, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima aula.